O passo 1 é sobre a tua nova rotina como gestor, e eu preciso começar falando disso porque sim, a gente vai trocar algumas coisas no teu comportamento muito simples e vão melhorar muito. A gente é criado e a cultura que nos passam é sobre baixar a cabeça e fazer. Desde a escola, a gente é obrigado a aprender e por aí vai. Por isso, antes da rotina do seu dia a dia, eu quero voltar um passo para trás. A gente precisa entender muito claramente aonde a gente quer chegar e o porquê disso. Por isso, a importância de ter metas, que é um dos nossos próximos passos. Metas nos dão a direção e o que queremos atingir. E quando pensamos sobre, entendemos o porquê elas são tão importantes para nós. Quando você sabe onde quer chegar e o que vai colher com isso, fica muito mais fácil trabalhar mais, se incomodar mais, desde que isso te leve às suas metas. Fica muito mais fácil aguentar dificuldade, crise, problemas, porque você sabe o propósito disso tudo. E para falar da importância de meta, eu gosto de trazer um exemplo de 1938, quando o autor Napoleão Hill fala no livro Mais Esperto que o Diabo. Provavelmente eu vou botar em anexo aqui no final dessa aula para você ver também. O diabo que ele fala nesse livro nada mais é que o medo e a alienação que o homem tem na busca dos seus sonhos, ou seja, ele está alienado de tudo. E ele fala que para te quebrar esse diabo que é o medo e a alienação, tu precisa primeiramente ter clareza de onde se quer chegar. E o que é isso? É metas claras. Agora lá de 1938 eu quero vir para a atualidade, te trazer um exemplo atual. Teve um post de 2019 do Guilherme Benchimol da XP que ele mostra o trilhômetro. E pergunta o Guilherme, como é que tu sabe que tu chegou lá? Ele disse, olha, quando eu bater minha meta do trilhão, eu sei que a gente vai ter um trilhão sob custódia e nós vamos estar do tamanho dos bancões. E para você ter uma ideia, 3 anos depois, agora em 2022, eles bateram 1 trilhão. Ele disse que essa era a principal meta da empresa e que todo o resto, todos os setores e todas as submetas levavam a ela, assim como um dos passos do nosso método. Agora eu quero te mostrar da rotina e o exemplo da XP é perfeito para entrar na tua rotina como gestor. Como que nós vamos dividir? Nós vamos definir metas claras, ou seja, uma meta principal, como ele falou do trilhômetro, por exemplo, e 4, 5 submetas que te ajudem a chegar nessa meta. Eu vou te dar um exemplo, tá? E aí você vai entender por que eu estou falando que tu precisa mudar a tua rotina. Se o teu lucro era 10 e agora você quer que seja 15, bom, de 10 eu quero ir para 15, eu sei que eu preciso vender 120 para isso, então é a tua submeta 1. Gastar no máximo 110, tua submeta 2. E aí nós vamos agregar um orçamento de custos. E vamos supor que tu precise controlar o teu maior custo, que é custo com fornecedor. E tu sabe que tu pode chegar nele no máximo a 90 mil. Então aqui tu já tem uma principal meta e 4 submetas que te entram junto. Agora você tendo o norte, aí que entra a tua rotina. Você pode quebrar essas metas em semanas. E aqui entra um ponto muito importante, que é monitorar elas. Ou seja, você projetou e o quanto você realizou. Eu cheguei na minha meta, o quanto já realizei? Preciso tomar alguma atitude ou está tudo ok? Por isso que eu falo em ter o seu negócio como um painel de um carro, numa tela de um computador, as principais partes e os pontos mais importantes deles. Nós vamos definir o seu painel e um passo mais à frente você vai ver desde o passo 1 onde vamos começar a controlar o seu financeiro e dele vai ser o seu orçamento, você vai ver o que temos e o que devemos controlar, o teu projetado, o teu realizado e fazendo isso tu já vai sentir diferença logo no começo. Em resumo, a rotina do gestor se baseia em ter metas claras, como eu falei lá no começo, poucas e importantes, entender o porquê é importante atingir elas e aí vem um fator primordial na tua mudança da tua rotina, que é o monitoramento. O quanto elas estão se projetando para ser atingidas. Se estão ok, tudo ok. Se não, o que eu posso fazer para atingir elas? Isso sempre na segunda quinzena do mês. Não espera a coisa encerrar, você age antes. Por isso que eu falo que com o nosso método, além de muito resultado, a tua vida como gestor vai ficar muito mais fácil. Porque você vai focar naquilo que importa, você vai ter senso claro de prioridade e inclusive vai até te sobrar tempo. Você deixa de ser uma pessoa muito mais operacional e micro e começa a focar no todo. Isso vai te fazer entender muito mais as coisas. Esse passo 1, ele não tem planilha prática. Ele é focado só em te passar justamente esse conceito para você entender as suas prioridades e a mudança na rotina que tu precisa ter. Eu falo mudança em rotina com base nessas 100 empresas que eu tanto andei e eu vi que literalmente muitas vezes os empreendedores estão bitolados.
Já comece com uma das mudanças mais significativas na tua vida e nessa forma de trabalhar. E como eu já escutei de um cliente que eu dei consultoria, antes eu era um executor, hoje eu sou um estrategista para depois ser um executor. Tá certo então? Espero ter passado esse entendimento para vocês. Até mais e bora pro passo 2, que o passo 2 é a base disso tudo. Seja um estrategista antes de ser um executor, trabalhe com metas claras e monitore muito a execução delas.